Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. A situação do mundo, a situação do nosso país, converge para uma realidade que chama a nossa atenção. E essa realidade é o princípio pelo qual nós queremos iniciar a reflexão de hoje. Nunca como hoje se fez necessário a fidelidade à fé católica. Houve um tempo que nós podíamos ser católicos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Foi assim na casa dos nossos pais, foi assim na casa dos nossos avós. Como era que funcionava a igreja? Natal, Páscoa, Semana Santa, festa do padroeiro. Missa de sétimo dia, missa ezequial, sepultamento. Primeira comunhão, crisma, casamento. Religião era isso. Eram fatos isolados, acontecimentos isolados. Foi assim na minha vida, foi assim na sua, eu penso. E eu até agradeço, porque foi nesse ambiente que eu descobri minha vocação para a vida consagrada. Graças a Deus, eu nasci num lar eminentemente católico apostólico romano. Aprendi a devoção a Maria no colo de minha mãe, que possuía no seu oratório uma linda imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que depois de sua Páscoa definitiva passou a pertencer aonde minhas irmãs, como herança e lembrança. Em nossa casa, Natal não passava em branco porque Advento não passava em branco. Páscoa não passava em branco porque Quaresma não passava em branco. O mês de maio não passava em branco porque Nossa Senhora era venerada em casa sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora do Carmo, que era a devoção também especial de minha mãe. Nós viemos de um catolicismo, digamos assim, assintomático. Nós viemos de um catolicismo em que todo mundo era católico. Com o avanço das seitas, o progresso das seitas, é que hoje nós vemos assim, um lar católico, outro lado seita. Um lar católico, aqui mais seitas, mais seitas, mais seitas, lá na frente uma família católica. Na esquina uma família de seita, aqui uma família católica. E essa diversidade, essa fragmentação do catolicismo, tem a ver com uma coisa muito simples, o desconhecimento da doutrina. Porque quando eu conheço a doutrina, ninguém me engana, ninguém faz minha cabeça. Quando eu conheço a doutrina, ninguém me exaspera em assuntos religiosos. E eu posso até conviver em harmonia e em paz com todo mundo que pratica outro credo religioso. Quando eu conheço a doutrina e pratico seus elementos, constituição da fé, que é o magistério da igreja, então eu dialogo bem com outras religiões. Por quê? Porque existe uma coisa chamada tolerância religiosa, não rebaixamento religioso, não negação da minha fé. Agora, quando eu me digo católico e eu não sei explicar nenhum dogma mariano, é difícil. Quando eu não sei explicar nenhum dogma cristológico, fica difícil. Quando eu sou católico e não sei dizer por que Jesus está presente em corpo e sangue, alma e divindade, como em corpo, como em sangue, como em alma, como em divindade, fica difícil. Quando eu não sei a diferença entre Antigo e Novo Testamento, quando eu não sei o que é uma coisa chamada gênero literário, pelo qual 70% do que está no Antigo Testamento não aconteceu, mas são historietas, fábulas para contar, para exprimir verdades, não é? Teocêntricas. Quando eu não sei o papel das imagens, eu caio na conversa inútil, né, de membros de seitas evangélicas que nos chamam de idólatras. Quando eu não sei o conceito de imagem, de ícone, eu caio na conversa de inimigos da Igreja Católica que tentam enganar para suas seitas. Quando eu não sei o sentido de rezar pelos mortos, por que vamos ao cemitério, como agora no Dia das Mães, e eu fui para o cemitério e lá estava na frente do cemitério um grupo imenso de testemunhas de Jeová, distribuindo revistas e panfletos, por que visitar mortos? Num ato de desrespeito profundo à fé dos outros. E isso de uma seita fundada em 1914,
que se chamava estudantes da Bíblia e só depois se chamaram testemunha de Jeová, e nem cristãos são neo-judeus, novos judeus. Quando eu sei o sentido, por que se acende uma vela? Qual o sentido de um círio? O porquê de uma novena, de um tríduo, de um cerco, do rosário? Porquê de um texto das Santas Chagas, o texto da misericórdia? As aparições de Jesus, a Santa Faustina Kowalska. Quando eu sei o porquê que eu uso a medalha milagrosa e o escapulário do Carmo, e eu sei dizer a história, e eu sei contar a história, então eu tenho uma fé embasada. Eu tenho uma fé que vale a pena vivê-la. Quando eu não tenho, eu caio na conversa de qualquer religião que aparece. Eu caio na conta de qualquer livro que aparece, de qualquer revistinha, panfleto, que mente, que engana, que distorce. Já dizia Santo Agostinho, Satanás nunca vem com a mentira, ele vem com uma verdade distorcida. Hoje, o grande problema para os cristãos católicos, e aqui eu estou falando para cristãos católicos, é o desconhecimento da doutrina, até mesmo entre jovens. Nas minhas pregações, nas comunidades, eu gosto de indagar aos jovens sobre o tema que eu estou falando. E são poucos os jovens que sabem se pronunciar sobre o mesmo. Quem conhece o irmão Emanuel nas pregações sabe que eu dou de 5 a 10 minutos no final para perguntas, isso com aprovação de quem está comandando o encontro, o congresso, o que for. E as perguntas são sobre assuntos pontuais da fé católica, que as pessoas dizem: eu não sabia, eu não tinha essa informação. Então, a ausência de conhecimento da doutrina não te deixa viver a tua fé católica. Por isso, uma seita faz tua cabeça. Por isso, uma igreja falsa faz tua cabeça. Porque tu não conheces a tua doutrina e nem quer conhecer, o pior é isso. Repito, quando eu conheço minha doutrina, eu convivo em paz com a dos outros. Olha, minha irmã, você crê nisso, é um direito seu, mas eu não creio. Eu creio diferente. Olha, meu irmão, minha irmã, você acredita piamente nisso, mas eu não creio. Olha, minha irmã, isso que você está dizendo que é a nossa igreja católica, você tem que estudar o catecismo e a doutrina. Nós católicos não somos idólatras. Nós não somos adoradores de Maria. Nós não somos uma igreja que vem do paganismo através de Constantino. Nós somos a igreja de Cristo na história. E a história é uma ciência neutra. Não, minha querida, não são os padres que são isso e aquilo, não são os bispos que é isso e aquilo. Olha, minha irmã, não é o padre que é pedófilo, é o pedófilo que é padre. Não é o padre que é gay, é o gay que é sacerdote. Não é o bispo que é mau, é o mau que é bispo. Assim como no seu grupo religioso, tem pessoas com grandes deformidades morais e psiquiátricas. É bom apontar os erros dos outros, né? E não reconhecer os da própria seita onde você vive. Então eu quero hoje deixar a mensagem do conhecimento da doutrina. Comece por coisas básicas. Por que se reza o texto? Por que das devoções? Por que do mês de maio? Próximos meses, por que o Sagrado Coração de Jesus celebrado no mês de junho? Depois você vai aprofundando. Por que a Assunção de Maria? Quais as provas bíblicas, teológicas? Vocês sabem que a Bíblia, para nós, não é a única regra de fé. Por quê? Porque a igreja sabe o que está errado e certo ali dentro. A igreja sabe o que foi enxerto. A igreja sabe quais são as cartas que São Paulo não escreveu. Os evangelhos que não foram verdadeiros. Quando eu era professor na Universidade Evangélica, e fui professor na Universidade Evangélica, no dia que chegou o dia de dizer aos meus alunos, a maioria eram pastores, gente muito séria, gente muito boa, bem intencionada, que todo o Novo Testamento, quem definiu foi a Igreja Católica. Eu tive alunos que tiveram um surto na sala de aula. Porque imagina, é o livro que eles usam contra nós e esse livro é nosso. Todo o Novo Testamento, quem definiu como palavra de Deus foi a Igreja Católica. Eram 18 de Mateus, eram 16 de Marcos, eram 50 livros de Atos dos Apóstolos, eram mais de 30 cartas de Paulo. E você sabe, primeiro surgiram as cartas de Paulo, depois dos Evangelhos.
Então por que a igreja não tem a Bíblia como única regra de fé? Porque ela sabe o que está ali foi o autor sagrado que colocou. Por exemplo, quando Deus manda matar as pessoas e manda assar a carne das pessoas na brasa, a igreja sabe que aquilo é um gênero literário, porque Deus disse no mandamento, não matarás. Então a igreja católica não tem a Bíblia como única regra de fé, porque ela sabe o que está ali não foi inspirado por Deus, mas foi tradição judaica. Elementos do judaísmo, até mesmo de cultura grega. A igreja é sábia, né? Então, de repente, uma igreja, uma seita diz, nós só fazemos o que a Bíblia manda. Não é verdade, né? Passaremos a tarde todinha aqui. Nossa Senhora diz lá em Lucas 1, 49, a partir do 49, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão de bendita. Por que você não cumpre isso? A palavra diz que quando Maria chegou na casa de Isabel, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e disse, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Então, só sabe quem é Maria, quem está cheio do Espírito Santo. Está aí a verdade. Isabel disse, de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor, Senhor é El Shaddai, El Shaddai é Deus. Então Isabel disse, de onde me vem a honra que a mãe do meu Deus me visite? Agora, se você não estuda, se você não procura saber, fica difícil, né? E, para responder aos que me chamaram de mentiroso, sobre Vassula Haydn, é um direito seu. Você não precisa concordar comigo. Mas eu tenho aqui em casa o documento do Papa Bento XVI, emérito Papa Bento XVI, proibindo os escritos de Vassula Haydn. Está aqui comigo o documento do Papa emérito Bento XVI, dizendo que a igreja não reconhece Deus na pessoa de Vassula Haydn. Prossiga, um direito seu. Ela deve ser sua mestra, sua mãe espiritual, sua formadora. Agora você não pode se apresentar como católico apostólico romano, não. Você tem que se apresentar como ortodoxo, tá bom? E eu não sou mentiroso não, meu irmão. Eu falo a verdade, que a verdade incomoda. A verdade desmascara. A verdade dói. Vamos conhecer a doutrina católica. Eu quero terminar pedindo desculpas, porque o eremitério é aqui no meio de uma comunidade carente, então tem muito barulho da BR, de avião, de helicóptero, pessoas, motos, crianças, cachorro, não é tudo? E eu escolhi que o eremitério fosse no centro de uma comunidade carente, então é natural que apareçam vários barulhos, né? Mas sei que vocês entendem. Deus abençoe vocês, e se vocês querem ser católicos, é preciso ser apostólico romano. Não só católico. Um abraço do irmão Emanuel Maria.